Deixa eu ver aqui, cadê o resto do povo? Vamos aguardar um segundinho para ver cadê o resto do povo. Vocês estavam no intervalo. Ah, na verdade essa aula começa às 10h05, né, gente? Isso é um problema. Porque eu tenho 40 minutos só. Se o pessoal for entrar 10h05, mas acho que não, estão entrando. Deu certo. Bom dia para todos. Bom dia, professor. Belezinha? Estou admitindo a galera que está chegando aqui. Já estamos com 10.000 participantes neste momento. Oi, 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 oi. Bom dia, professor. E aí, seus lindos, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tô quietinho aqui que eu tô clicando aqui para admitir a entrada do pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta, fazer um teste aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então esse botãozinho que tem aqui não serve para nada. Deixa eu vou apertar de novo. Vocês continuam me ouvindo? Sim. Então tem um botãozinho aqui que serve para mutar o microfone, mas eu acho que não, sei lá. Deve funcionar. Acho que para mutar só pelo Zoom, só por aqui mesmo. Muito bem. Estou admitindo o resto do pessoal que está chegando aqui, tá? Temos 40 minutos, precisamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Eu tinha que ter aguardado 10h05 para chegar todo mundo, que tem gente que está chegando agora ainda, já foi quase 5 minutos de aula. Eu esqueci, eu marquei às 10 porque eu não consigo, no Zoom, eu não consigo marcar 10h05, eu tenho que marcar só horário redondo, 10, 10h30, aí eu marquei 10 horas. O pessoal está chegando aqui. Bom, mas vamos lá. Pessoas lindas, hoje, o que nós vamos fazer? Você deve saber que hoje está terminando aí o prazo, se encerra hoje, da nossa avaliação, atividade diagnóstica, certo? Atividade avaliativa aí do terceiro bimestre. Caso você não tenha feito, então, por favor, faça hoje para encerrar. E hoje, alguns vão ficar infelizmente, vão fazer a prova de como é que é o nome? Superação, né? Então, na aula de hoje, eu vou fazer uma revisão de todos os tópicos que nós discutimos durante esse bimestre, certo? Para quem ainda, de repente, não fez a atividade, vai poder fazer. E para quem vai fazer a superação também. Beleza? Mas eu preparei, nesse princípio de aula aqui, eu preparei uma brincadeirinha para a gente fazer, para eu dar uma olhada aqui como é que vocês estão. Vou fazer aquele quiz. Eu me lembro que lá no começo das aulas remotas, eu fiz um quiz desse com vocês. E eu quero começar nossa aula fazendo esse quiz aqui, para ver como é que vocês estão. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link. Então, não sei se você participou da última vez, você clica nesse link, coloca o seu nome e a turma que você faz parte, então 101, 102, para eu saber aí qual é a turma. São apenas 6 questões, é só para dar uma desenferrujada no começo da aula aí, tá bom? Só para dar uma animada. Professor, Oi? eu não tô com o celular, daí eu tô vendo aqui com o meu irmão, tá? Daí eu vou ter que fazer aqui pelo celular dele. Beleza, beleza. Então tá. Então vamos lá. Aqui, ó. Você clica aqui, coloca o seu nome e a sua turma, beleza? Se é 101 ou 102. Eu vou acompanhando aqui, esperando vocês chegarem. Só escrever o nome. Tenta fazer rapidinho, gente. Aí, isso vai lá, Aaron, Rafael, André. Vai fazendo rapidinho, porque a gente tem um tempo tão curtinho e eu queria conversar com vocês depois. Professor, Oi?
o link para mim não tá abrindo. Não está abrindo? O que Mas daí não aparece? sei se é só para mim ou é para todo mundo. Não, tem várias pessoas que estão entrando ali. O que aparece para você quando você clica no link? Não, nem abre, não faz nada. Ué, faz o seguinte, então. Tenta copiar esse link, copia ele e cola no navegador de internet. É, vou tentar fazer isso. Isso, faz isso. Copia ele e cola no navegador. Eu estou admitindo o pessoal que está chegando aqui ainda. O pessoal que está chegando agora, eu vi que chegou a Gabi, chegou o Daniel, está chegando o Paulo. Tem aqui, gente, ó, o link para vocês entrarem para a gente fazer o quiz, tá? Esse comecinho de aula a gente vai fazer um quiz aqui, uma brincadeirinha rapidinho aqui para a gente... Professor, tinha que colocar a turma do lado do nome? Ah, é bom, né, para eu poder saber de que turma que é, né? Quem que tá falando? É a Ana Lara? Quem que falou? É, fui eu. Ah, viu? Eu já tô conhecendo pela voz. É nada. É porque, na verdade, eu tô olhando aqui e vi que o seu tá sem nome. Tá sem turma. Deixa eu ver. O seu tá sem turma, do Henrique. O Henrique é da 202, né? Tangerino. O Nicolas. Qual é o Nicolas? 201 ou 202? Maria Fernanda entrou. Tá. Nós temos o Nicolas, o Henrique e a Ana Lara sem o nome só. Professor, Oi. tá abrindo a página do Google E quando você com o coloca... nome do quiz. Tá, peraí, que eu vou mandar um outro caminho para você aqui, então. Caramba, tá demorando demais. Ó. Ô, droga. Peraí. Ó, cola esse. Caramba, não é esse aqui não. Que raiva. Deixa eu ver. Cola esse link que eu coloquei aí no seu navegador. Vê para onde vai. Senão nós vamos ter que começar sem mesmo. Então não vai rolar. Ele foi para a mesma página do Google. Não, então, ó, copia isso aqui, ó, joinmyquiz.com e cola aí para ver para onde vai. Se for na mesma do Google, aí é a última tentativa. Cola isso aí. É, Deu foi para a certo? mesma do Google. Foi na mesma? Não, então tá, o problema tá Eu vou alguma tentar coisa. abrir, eu vou tentando abrir aqui. Tá, e mesmo que depois que começou, ainda dá para Tá. para entrar, Pra beleza? fazer. Só que vai ser rapidinho, eu coloquei 6 questões só. Vamos lá então, gente, eu vou abrir aqui, vou soltar. Vou ficar em silêncio porque o pessoal diz que se eu fico falando atrapalha. São 6 questões, é rapidinho. Eu estou olhando aqui o desempenho de vocês. Para quem chegou depois, a gente está fazendo o quiz. Espera um pouquinho que é rapidinho, a gente já termina, tá? São 6 questões apenas. Ou, se quiser tentar também, ó, deixa eu colocar aqui. Não sei se vocês conseguem, quem chegou depois, não sei se consegue visualizar. Deixa eu ver, tem um link aqui.
Ó, se entrar rapidinho, dá tempo de participar ainda. Só talvez não vai chegar até o final, que deve acabar antes. Acho que o Bruno, né, Bruno? Se você quiser participar, é só clicar aí, tá? Eu acho que ele entra ainda. Duzentosinho em primeiro, 202 em segundo. Nossa! A 202 está em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Acelera aí, gente. Acelera aí que nós estamos acabando. Gabi, o pessoal está fazendo um quiz, tá? Já a gente termina e voltamos para a aula. Espera aí um pouquinho, tá? Sim, terminou sendo o jogo. Assim, eu já vou compartilhar minha tela com vocês e para a gente conversar um pouquinho, tá? Eu já compartilho, mas é normal, é isso mesmo. Galerinha linda, acelera aí que não terminou, que o tempo está esgotando. 5, 4, 3, 2, 1 e finish. Beleza. Então, olha só. Olha que eu não... Aqui. Parabéns aí a algumas pessoas. Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Share. Compartilhar minha tela com vocês para a gente poder conversar. Parabéns, os quatro primeiros acertaram todas as questões. Rebeca ficou em primeiro lugar a Rebeca Refundini, da 202. Em segundo lugar, o Marcos Vitor, também da 202. Em terceiro lugar, a Amanda, da 201. Em quarto, o Rafael Tavares, da 202. Em quinto, a Gabriela Periti, da 202. E sexto, o André. E aí vai, a gente vai caminhando aqui para baixo, tá? Bom, mas eu quero, antes de nós continuarmos, deixa eu ver aqui. Parece que vocês estão conversando comigo no chat. Deixa eu ver. Tá. O pessoal está colocando aqui o nome, né? Beleza. Vamos lá, então, rapidinho. Eu quero passar as questões aqui para vocês. Olha só. Dizemos que a teoria política proposta por Platão e Aristóteles é... 10 pessoas erraram aqui. Deixa eu ver o que vocês colocaram, gente. A maioria colocou... Bom, 7 colocaram normativa. Reflexiva. Não, nada a ver. Aqui, opa. Tá, vamos voltar para cá. Então, a primeira aqui, a teoria política proposta por Platão e Aristóteles, ela é normativa. O que é essa teoria política normativa? O Platão, o Aristóteles, ali na antiguidade, eles estão buscando... Lembra que política, a ideia de política, ela surge como a busca do bem comum, do bem de todos, do bem da polis. Daí o termo política. É um contraste com o dioté, aquele que busca o bem próprio, o bem do id, do si próprio. Então, a política surge dessa forma. Depois, com o passar do tempo, a gente vai perceber que a política ela se transforma, na verdade, em uma luta pela manutenção do poder. É um outro elemento. Mas surge no período medieval como a busca, a ideia, a concepção, a teoria política surge como a busca do bem próprio, certo? E aí,
tanto no período da antiguidade quanto no período medieval, a política vai ser chamada de política normativa. Por quê? A teoria que se constrói, ela busca sempre apontar qual é o caminho correto. Qual é o caminho? É criar normas para o desenvolvimento de uma comunidade mais justa, criar normas para o desenvolvimento de uma comunidade mais próspera, onde todos vivam muito bem, certo? Então, exatamente porque o intuito do Platão, o intuito do Aristóteles é criar normas, é que nós vamos chamar esse tipo de política normativa. No período medieval é a mesma coisa, tá, gente? No período medieval também, as discussões políticas que existem estão aí embasadas na fé e no relacionamento com Deus, mas também busca sempre o quê? Criar normas, mostrar caminhos para a construção do bom governo, certo? Então, isso é política normativa. Com o Maquiavel, isso se rompe, tá? O Maquiavel é o cara que vai romper isso aí, porque ele parte para a política realista. A teoria, as suas discussões, né? Ele diz o seguinte, olha, não adianta ficar pensando, como deveria ser. Eu vou escrever um livrinho aqui para mostrar como as coisas de fato são. É isso que ele faz, certo? E aí ele fala, olha, é o seguinte, se você quiser se manter no poder, você tem que, se for preciso matar, você tem que matar. Então, ele vai para um lado realista, beleza? Platão e Aristóteles ainda é aquilo que nós chamamos de política normativa. Questão de número 2. De acordo com a teoria política de Platão, a melhor forma de governo é a sofocracia, na qual a cidade é conduzida pelos filósofos. Já vou mostrar para vocês ali o slide. Lembrem, onde o Platão ele apresenta a sua teoria política e ele diz que a melhor forma de você conduzir uma sociedade com justiça é permitindo que os filósofos governem a cidade. Tá? Daí a sofocracia. Número 3. De acordo, essa aqui, deixa eu ver, vários acertaram também. De acordo com Aristóteles, a noção de justiça não está desvinculada da noção de amizade. Lembra que a crítica que o Aristóteles faz ao Platão é exatamente isso. Ele diz o seguinte, a sofocracia é o governo de apenas um grupo que não se coloca no lugar do outro. Então, não dá para construir uma sociedade justa quando eu divido essa sociedade em grupos de pessoas muito, muito distintas umas das outras. Para que haja justiça, é importante que eu pense em você, que eu me coloque no seu lugar. Isso se constrói a partir de uma relação de amizade. E amizade, que é a palavra filia, seria... Muito tempo depois, tem um outro filósofo que vai cunhar um termo que talvez se aplique melhor a essa ideia do que o Aristóteles queria dizer, que é a ideia de empatia, de você se colocar no lugar do outro. Beleza? Então, a amizade é importante para Aristóteles. 4. O espaço para discussão política na polis ateniense era o quê? Era a ágora, a acrópole, a cora ou a peiron? Não, a ágora. A ágora é aquela praça ali onde você tem o comércio, a venda de muitas coisas, mas também o espaço para a discussão das questões políticas. Lembra que acrópole é o centro administrativo? Esse termo geralmente não aparece muito para vocês, mas a cora é a parte rural da cidade. A cidade sempre é dividida em duas partes importantes. A parte urbana e a parte rural. Essa parte rural era chamada de cora. E o apeiron não tem nada a ver com o contexto de cidade aqui. Né? Lembra que apeiron é o termo que era utilizado lá pelo Anaximandro, lá no passado. Ele dizia que quando no primeiro ano nós estudamos ali os filósofos pré-socráticos, eles estavam buscando a origem de todas as coisas no universo. E aí o Anaximandro afirmou que a origem de todas as coisas não estava na água, como havia proposto o Tales de Mileto, não estava no fogo, não estava em nada disso. A origem de todas as coisas estava em um elemento indefinido chamado apeiron. Beleza? Então, apeiron é isso. Aqui a resposta, ágora. Questão de número 5, agora falando sobre o Maquiavel, então. Capacidade de governar, capacidade de um governante em administrar as diferentes situações que se colocam diante de seu governo. 2. Acontecimentos aleatórios que surgem durante a vida e o governo. Então, a opção que contempla os conceitos acima, de maneira correta, segundo a proposta de Maquiavel, vai ser a letra B.
O primeiro é a virtude. Virtude é essa capacidade que o indivíduo precisa ter para agir diante das situações. É a sua competência, é a sua virtude. Mas virtude aqui não vista como aquela virtude do período medieval, da caridade. Não. Virtude é a capacidade de fazer aquilo que é necessário para manter a ordem dentro de um governo. Então, se é preciso matar, matar. Se é preciso mentir, mentir. Se é preciso, enfim, o Maquiavel acredita que o governante ele está acima do bem e do mal. O governante ele está acima da moral que perpassa a sociedade. Então, o governante ele pode matar quando necessário, desde que isso seja feito para manter a ordem, para manter a paz. Lembra que daqui surge aquela frase que nós vamos ver ali na questão 7. Os fins justificam os meios. Tá, mas deixa eu só falar da questão 2 aqui, que é a fortuna. A fortuna era uma deusa na mitologia romana, que era a deusa da sorte, do caos, né? A roda da fortuna para dizer se você vai ter sorte ou azar. Então, a fortuna é o termo utilizado pelo Maquiavel para designar essas coisas que acontecem conosco e sobre as quais nós não temos controle. Legal? Então, as diferentes intempéries do clima, a maneira como as outras pessoas vão agir conosco, nós não temos controle sobre isso. Então, essa é a fortuna. Já a virtude é a minha capacidade de agir diante desses acontecimentos. Tá? Número 6. Os fins justificam os meios. Apesar de nunca ter escrito essa frase, ela é geralmente formulada a partir das proposições de Maquiavel no livro. Caramba, a maioria errou aqui. 8 corretas só e 10 incorretas. No livro O Príncipe. Tá? Destas obras aqui, vamos colocar o autor de cada uma delas, aproveitar. Então, a República é o Platão, certo? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. 3 foram na República, 4 no Ética Nicômaco e 3 foram no Comentário... se eu colocar individualizado, a maioria acertou. Mas o que acontece? República, obra do Platão. Ética Nicômaco, obra do Aristóteles. Comentário sobre a primeira década de Tito Livio. Essa obra também é do Maquiavel, mas não é nessa obra que ele desenvolve essa argumentação. Por quê? Na obra Comentário sobre a primeira década de Tito Livio, o Maquiavel vai estar defendendo uma ideia de república, certo? É na obra O Príncipe que ele desenvolve essa argumentação aí bastante drástica. Lembrando que nessa obra, O Príncipe, ele tem um objetivo. Eu vou falar sobre esse objetivo já na sequência da aula aqui para vocês. Estou acompanhando aqui o horário para eu não me perder. Deixa eu compartilhar com vocês aqui agora. Deixa eu compartilhar aqui o meu PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Para a gente conversar um pouquinho, então, sobre esses elementos. Para quem chegou depois, gente, eu disse que eu estou fazendo hoje uma revisão do conteúdo que nós vimos esse bimestre, porque algumas pessoas aí vão fazer a prova de superação, outros ainda não fizeram a atividade avaliativa, vão fazer hoje, então estou fazendo essa revisão. Bom, vamos lá então. Fizemos ali o nosso quiz, com resultado razoável até, eu achei legal, foi bom, no geral não foram mal. Parabéns aos 4 primeiros, que acertaram todas as respostas. Isso aqui eu já comentei com vocês anteriormente ali, né, sobre essa ideia da etimologia da palavra política, que surge como a busca do bem comum, ao contrário do que nós temos na atualidade como uma busca pela manutenção do poder. Infelizmente é isso que a gente percebe cada vez mais, e dentro desse contexto vale tudo, né? E manter esse poder para quê? Para que manter esse poder político? Porque o poder político permite, muitas vezes, as pessoas terem acesso a determinados mecanismos que permitem um lucro de maneira indevida. A gente percebe aí, cada vez mais, né? Eu cito o estado do Rio de Janeiro, não quer dizer que outros estados também não tenham problemas, mas é assustador quando você olha para o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e percebe que os últimos 3 governadores do Rio de Janeiro
foram afastados por envolvimento em questões ligadas a desvio de dinheiro. É muita coisa. Você ter um governador afastado já é triste, mas 3 afastados. 3, que foi agora o Witzel, anteriormente foi o Pezão, e antes dele ainda o Cabral. Então são 3, não é o Pedro não, tá? Não é o Pedro Álvares Cabral. O Cabral também foi o primeiro, depois o Pezão e agora o Witzel. Os 3 afastados por envolvimento com corrupção. Então, o que a gente tem percebido cada vez mais é isso. É triste porque a ideia de política ela vai se cada vez mais, né, esse termo ele fica ligado a questões pejorativas, né? As pessoas pensam assim, político é aquele que quer roubar, é aquele que quer se beneficiar de alguma forma, e não deveria ser assim. Por quê? Se nós queremos construir uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, um país mais forte, o único meio é a política. A gente não tem outro caminho. A política está diretamente ligada com a nossa qualidade de vida. Se você acha que discutir política é bobagem, não. Tem até uma máxima no Brasil, né? Política e religião não se discute. Isso é péssimo, essa máxima. Porque se a gente não discute política, a gente abre espaço exatamente para que esse tipo de pessoa ocupe os cargos públicos e continue desviando dinheiro. Então é preciso sim que haja uma discussão política, é preciso que a gente busque cada vez mais conhecer o que é a política, como ela funciona, como funcionam os mecanismos dentro da nossa estrutura brasileira, o que um senador faz, o que um deputado faz, fiscalizar, conversar sobre. Né? Então isso é importante para que a gente consiga construir uma sociedade mais justa. É o único caminho. É o único caminho. Porque, no final das contas, a política ela está relacionada com o bem comum. Enquanto nós continuarmos achando que política é coisa de gente corrupta só, e eu não quero me envolver com isso, eu não quero saber, vai continuar sendo exatamente isso. À medida que os cidadãos tomarem consciência da importância da participação, nós temos visto nos Estados Unidos uma campanha muito forte para que as pessoas votem, porque lá o voto não é obrigatório. Exatamente por quê? Em que contexto que você percebe isso? Num contexto de revoluções sociais. Você está notando lá nos Estados Unidos a questão de policiais brancos matando pessoas negras, e isso tem causado um grande alvoroço e tal, e aí as comunidades negras estão se juntando e falando para as pessoas votarem e tal, não sei o quê. O que está acontecendo? Qual é o caminho para você melhorar a situação? Exatamente através do voto, através da política. Então, esse tipo de aula que a gente está tendo aqui, quando a gente está conversando um pouco mais sobre algumas questões relacionadas a políticas, são extremamente importantes. É claro que hoje é muito mais uma aula de revisão, então a gente vai passar por cima, rapidamente, dos tópicos. Mas durante as aulas, né, nós vimos ali um pedacinho do livro A República de Platão, onde nós vimos ali a questão da definição de justiça. Né? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Política normativa, já falei sobre isso. Acrópole e Ágora, eu também já falei sobre isso no nosso quiz, né, dizendo ali que a Acrópole é o centro administrativo e a Ágora é o espaço onde ocorrem as discussões. E por que isso aqui é importante? É aquilo que eu falei, gente. São as bases para nós chegarmos às questões mais complexas. Onde é a Ágora na sociedade atual? Onde é a Ágora? Onde é esse campo de discussão? O campo de discussão não é mais na praça pública. O campo de discussão é na Assembleia Legislativa. O campo de discussão é aqui em Maringá, na Câmara Municipal, lá em Curitiba, na Câmara Estadual. Mas não dá para ir lá, professor, mas dá para acompanhar pela internet. Hoje a gente consegue acompanhar. Se todo mundo acompanhasse, é claro que isso é uma utopia, certo? Nós não vamos todos conseguir acompanhar diretamente tudo que estão fazendo todos os dias, mas a gente consegue ter uma ideia da atuação. Se não acompanha todos os dias, pelo menos eu consigo ver o que será que o meu deputado está fazendo. Por quê? Qual é a ideia aqui? Dentro desse espaço da Ágora, cada cidadão, cada indivíduo, ele era... Aqueles que podiam chegar até a Ágora, eles iam até a Ágora e ali discutiam aquilo que era melhor ou pior para a cidade. E aqui já começa um primeiro detalhe. Você acha que nesse período existiam muitas leis que contemplavam as mulheres dentro de Atenas? É óbvio que não. Por quê? Porque as mulheres não tinham direitos. A mulher não era considerada cidadã. Ela não ia para a Ágora para discutir e votar política. Então, geralmente, o grupo que está discutindo, aqueles que são considerados cidadãos, eles vão criar leis que beneficiem a si próprios. Eu não vou criar uma lei que me prejudica.
Então, por exemplo, eu, enquanto adventista do sétimo dia, eu guardo o sábado. Eu não vou criar uma lei que fala assim, a partir de agora todo mundo tem que trabalhar no sábado. Eu não vou, porque eu acredito que a guarda do sábado é algo importante. E assim, eu acredito também que a liberdade religiosa é algo importante. Assim como eu quero que respeitem a minha religião, eu vou respeitar a do outro. E as leis que eu vou criar, temos 10 minutos, elas estão relacionadas a isso, a tolerância, a liberdade religiosa. Agora, alguém que não se importa muito com isso, talvez vai criar uma lei diferente. Uma pessoa que pense assim, não, religião é o ópio do povo, religião é algo péssimo, precisamos proibir a religião no Estado. Percebe? Então, cada grupo cria as leis a partir da sua visão de mundo. Dentro da Ágora, cada cidadão podia lá votar. Mas, à medida que a sociedade tornou-se mais complexa, nós vimos isso com Platão, à medida que a sociedade se desenvolveu cada vez mais, não dava mais para ter esse tipo de democracia aqui, que é a democracia participativa, onde você vai lá e participa. E nós passamos para um outro tipo de democracia, que é a democracia representativa, onde você não vai mais na Ágora, onde você não vai mais no espaço público, mas você escolhe um representante para ir lá no seu lugar. E é isso que nós fazemos a cada 4 anos. A cada 4 anos escolhemos senadores, deputados federais e deputados estaduais. Depois, em um período de 2 anos, a cada 4 anos também, mas as eleições são intercaladas, nós escolhemos os vereadores. O que esse vereador faz? O vereador faz aquilo que o cidadão fazia lá na Grécia, na Antiguidade. Só que ao invés de você ir lá, porque você tem que estudar, o seu pai tem que trabalhar, não dá para ir lá participar da vida política, o seu pai escolhe alguém para estar lá no lugar dele. Você escolhe alguém para estar lá no lugar dele. Agora, daqui uns dias, nós vamos escolher alguém para nos representar durante 4 anos nas discussões que estão relacionadas ao bem-estar da nossa cidade. Só que muitas vezes, o que nós fazemos? Pensamos em quem vamos votar para prefeito e não estamos nem aí para quem vai ser vereador. Escolhe qualquer um lá e pronto. Pronto. São esses caras que vão fazer as leis. Gente, eu não sei se vocês têm consciência disso, mas o prefeito, ele governa a partir das leis que são criadas pelos vereadores. O poder legislativo, ele é extremamente importante dentro da cidade, dentro do estado e dentro de um país. O presidente da República, ele governa a partir de leis que são criadas pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Por isso que o presidente muitas vezes fica ali fatiando, chegando para um deputado lá e fala, eu vou te dar uma secretaria. A gente sabe que infelizmente acontece isso em troca do quê? Do apoio desse deputado para apoiar as leis que o presidente precisa. Então, como a gente pode construir uma cidade melhor? Entre outras coisas, sabendo quem é o representante que você vai escolher, vocês já podem votar, né? Quem você quer escolher para te representar lá na Câmara Municipal? Analise isso. Analise os nomes que nós temos aí como candidatos a vereador, para que você possa escolher alguém que te represente, que tenha valores parecidos com o seu, que tenha uma visão de mundo parecida com a sua. Exatamente. Mulheres. Gente, nós não temos mulheres. Nenhuma mulher foi eleita na última eleição para a Câmara Municipal. Nenhuma. E aí? Cadê a participação feminina? Certo? Então, esses são elementos importantes aí que a gente precisa discutir. E esse é o tipo de democracia que nós chamamos de democracia representativa, tá? Onde você escolhe os seus representantes, e não mais a participativa como era na Ágora. Bom, seguindo aqui, então, só para ilustrar, né, aqui seria o espaço da Ágora e aqui o espaço da Acrópole, onde nós temos o centro administrativo. Falando sobre Platão, dentro da obra do Platão, da obra A República, nós discutimos na sala de aula, na sala online aqui, nós discutimos o que é a justiça, né? E você percebe que a partir dessa discussão, então, o Platão propõe a construção de um governo mais justo, beleza? Ele fez diversos apontamentos ali, e por fim, ele diz o seguinte, olha, justiça não é tratar todos de maneira igual. Por quê? Porque, desculpa, gente, as pessoas não são iguais.
As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes umas das outras. Então, nós precisamos tratá-las de forma diferente. Tá, mas como nós vamos descobrir, então, qual é o papel de cada um dentro da sociedade? Através da educação. A educação é extremamente importante para a construção de uma sociedade mais justa. Eu acredito nisso, o Platão estava correto. É claro que a visão de educação que ele tem é um pouco diferente daquilo que nós entendemos, né? Por quê? Na visão do Platão, ele acredita que o homem e os seres humanos, os indivíduos, não são todos iguais. Exatamente por isso ele critica a democracia, porque a democracia dá um voto para cada um. Cada um tem um, cada indivíduo vale um. E ele diz o seguinte, aí o indivíduo fraco, o indivíduo que não tem capacidade, ele tem direito a votar também. Isso é péssimo. Isso não constrói uma sociedade. Um indivíduo que não tem a menor consciência do que é certo ou errado não deveria votar. Então ele diz o seguinte, a sociedade ela deveria ser governada por aqueles que têm capacidade. Quem são esses? Bom, a estrutura platônica de alma ou de indivíduo, ela é dividida em 3 partes. Tá? Ele diz o seguinte, o sistema educacional deveria contemplar isso aí. Olha só, todos deveriam ter acesso à escola. E aí, nós vamos ter 3 cortes dentro da escola. Alguns indivíduos vão estudar até os 20 anos, esses indivíduos são chamados de almas de bronze, e quando chegam aos 20 anos, esses caras, você percebe que eles não são aptos para o colégio, não querem estudar mais. Então, existe um primeiro corte, e esses caras, eles vão se dedicar à subsistência da sociedade. Vão ser ali os camponeses e tal. Um segundo grupo vai estudar, né, um pouco mais, até os 30 anos, e nós vamos ter aí, então, o segundo corte. Esses caras, eles não querem continuar estudando, são chamados de almas de prata, e esses devem se dedicar à defesa da cidade. Perceba, eles vão pegar em armas, mas não são qualquer um. Eles estudaram até os 30 anos, então eles têm uma boa noção do certo e do errado. E, por fim, aqueles que estudam até os 50 anos, esses são sábios, e deste grupo, os de alma de ouro, deste grupo deveria sair aqueles que governam a cidade, certo? Então essa é a proposta do Platão aí para a criação de Calípolis, ou a cidade bela. O Platão então critica a democracia, certo? Ele diz que a democracia é uma forma não muito boa de governo, beleza? Professor, o que é esse esquema aqui de formas puras e formas impuras? Ele falou, olha, a forma pura de um governo de uma pessoa só é a monarquia. Porque ele diz o seguinte, toda forma de governo, ela pode se denegrir. Então, eu tenho a monarquia como o governo de um, a aristocracia como governo de poucos e a democracia como governo de muitos. Aqui, você ainda tem a forma pura de governo. E aqui, a forma denegrida, onde esse governo se deteriora ainda mais. Dentre estes 3 aqui de cima, o melhor, na visão do Platão, é a aristocracia. É o governo de poucos, mas aqui não dos mais ricos ou dos mais fortes, mas dos mais sábios. Legal? Bom, o nosso amigo Sócrates, né, ele vai dizer aí que o homem é um animal político. Como eu já disse anteriormente, ele discorda do Platão, certo? Porque ele diz que esse poder ilimitado a apenas uma parcela da população não vai nunca construir a ideia de justiça. Por quê? Para Aristóteles, a justiça ela não está desvinculada da noção de amizade, a ideia de filia, ali, de concordância entre as pessoas. E eu não vou promover essa concordância, essa filia, com essa ideia de dividir a educação e dividir a sociedade em grupos. Isso tende a promover uma separação, ao invés da construção de uma sociedade mais justa. Tá? Então, ele diz o seguinte, olha, o que é a justiça, na visão do Aristóteles? A justiça ela pode ser distributiva e participativa, sendo que distributiva é aquilo que pode ser distribuído, a riqueza, e participativa aquilo que pode ser participado. Então, a ideia de poder. Então, eu preciso permitir que as pessoas participem do poder. Agora, quanto à riqueza, aí não é justo dividir igual para todo mundo. Percebeu a diferença que ele está defendendo aqui? Então, o poder, sim, é participativo. Todos devem participar. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que usar essa mesma máxima para a questão do dinheiro. Porque quando eu falo de dinheiro, a riqueza ela não é participativa, ela é distributiva. Cada um deve receber de acordo com a sua atuação. Beleza? Galera, já temos menos de 1 minuto, vai cair a qualquer momento. Eu já comentei com vocês sobre a política realista, né, do Maquiavel. Principalmente a ideia de virtude e fortuna são os 2 principais conceitos, tá bom? Então, para não cair e eu não falar nem tchau, deixa eu falar um tchau para vocês. Beijo no coração de vocês, façam aí a atividade e a gente se vê novamente nas próximas semanas, tá bom?
Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau, seus lindos.